Bom dia a todos. Começando mais uma live empresarial com vocês, com um convidado mais que especial, Dr. Johnny Skandar, querido amigo, ex-aluno, tabelião na cidade de Penápolis, São Paulo. Vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre a possibilidade da não concorrência sucessória do cônjuge constar do pacto antinupcial. Bom dia, meu querido amigo, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Professor e querido amigo também, né? Mas com muito carinho, professor. Meu Johnny, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo aceite do convite. E eu fiquei muito feliz porque você é um dos exemplos que eu sempre dou em sala de aula, dos exemplos que deram certo, né? Nós temos muitos cases aí durante todos esses anos de docência e você é um deles, cara. Você é um cara que eu sempre tive muito. Nem lembro o ano, tá? Nem lembro o ano, é melhor pular Vamos essa deixar isso pra parte. lá, professor. Vamos deixar isso pra lá. Pula Pula essa essa parte. parte. Mas eu me lembro que você sempre se destacou, sempre foi muito estudioso, extremamente educado e comprometido aí com seus objetivos, tanto que hoje você já alcançou esses objetivos, tanto na vida pessoal, com a doutora Poliane, com seus filhos, e também na sua vida profissional. Doutor Johnny, que é segundo tabelião de notas e protestos de Penápolis, a cidade natal aí da minha esposa. Pois é. Tem pós em Direito Notarial e Registral pela Unisul, pós em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, é isso, né, Johnny? Isso. E que hoje é segundo tabelião de notas e protestos de Penápolis, mas também que foi anteriormente tabelião de notas e protestos da grande Nova Granada. Não, Nova Granada me ensinou muito, viu? Sem dúvida, eu tenho queridos bons amigos lá. E que hoje vai falar com a gente sobre a possibilidade da não concorrência sucessória do cônjuge constar do pacto antinupcial. Tema que até antes de você entrar eu já estava falando, extremamente polêmico. Meu amigo, você É. tem a palavra. Muito obrigado mais uma vez aí pelo aceite do convite. Obrigado, professor. É realmente um tema muito polêmico, tema que vem sendo muito discutido já há bastante tempo pela doutrina. Tem algumas decisões ali esparsas na jurisprudência e agora, inclusive, faz parte aí do projeto do Código, da reforma do Código Civil. Então, é um tema realmente que dá muita discussão, dá muita celeuma. A, a gente parte primeiro de um grande mito que a gente tem que desfazer, né? Temos que desfazer. Eu vou no cartório, faço o pacto, vou casar com a minha esposa, vou casar com meu marido, regime de separação total de bens. Não, a gente quer tudo separado, separação total de bens. Eu não vou ter nada dela, ela não vai ter nada meu. É por amor mesmo, né? E aí, se acontecer alguma coisa, ela não vai me suceder, né? Se eu morrer, se ela morrer, eu não sou herdeiro dela, não é herdeira. Esse mito a gente tem que desfazer. Código de 2002 prevê que o cônjuge é herdeiro necessário. Ah, no regime da separação total de bens. No regime da separação total de bens. Ele não é seu meio, não tem nada de meação, zero meação, mas ele é seu herdeiro. Direito de família está aqui, direito das sucessões está aqui. São mundos separados. Um influencia o outro, sim, mas são mundos separados. Então, o primeiro mito que a gente tem que desfazer é: por mais que meu regime de bens seja da separação total de bens, e eu não tenha ameação nenhuma, o cônjuge é herdeiro e vai concorrer com os demais herdeiros. É herdeiro necessário, até a reforma sair, é herdeiro necessário. O Código de 2002 ainda está... O 1829 ainda está em plena vigência, né? Então, ele é herdeiro necessário, ele vai concorrer na primeira classe com os descendentes, na segunda classe com os ascendentes. Dito isso, sempre surgiu o questionamento se era possível, no pacto antinupcial, né, os cônjuges deliberarem que não querem concorrer à sucessão um do outro, né, previamente, já no pacto. E nós temos que lembrar que o pacto, geralmente, ele costuma ser assessorado. Costuma ser assessorado por advogado, costuma ser assessorado pelo próprio tabelião. Quem vai casar de qualquer jeito, vai lá no cartório e casa.
Quem procura o cartório para fazer um pacto é uma decisão refletida, é uma decisão pensada. O pacto é caro, ele não é barato. Né? E ele vai precisar ser, além de ser feito, levado para o casamento, ele vai ter que ser registrado no registro de imóveis. Ninguém faz pacto para fazer graça. Né? É uma decisão refletida. Então, assim, são pessoas que estão bem instruídas, estão sabendo o que estão fazendo. E sempre houve essa celeuma, se era possível no pacto constar a vontade das partes de não concorrerem na sucessão um do outro. Historicamente, nunca foi permitido. Historicamente, se entendia que feria o pacta, era a pacta corvina, feria os bons costumes, não era possível. Se a pessoa não quer concorrer, lá na sucessão, a sucessão aberta, ela tem o direito de renunciar. Antes da sucessão aberta, não existe esse direito de renúncia. E aí a gente tinha uma invalidade, né, uma nulidade do pacto todo, se constasse essa cláusula. Era a decisão. O pacto inteiro seria anulado. Inteiro nulo. O pacto inteiro nulo não era registrado. O pacto não era registrado. Ele era nulo. Né? Dentro ali da escada pontiana, né, a gente tinha lá o plano da existência, da validade, da eficácia. Né? Tem gente que, inclusive, entendia que a disposição era feria tanto a ordem jurídica que ele era inexistente. Né? Inexistente. Né? Mas a doutrina e a jurisprudência dominante considera inválido, nulo. Pelo fato dela, assim, desculpa a ignorância, tá, Johnny? Pelo fato dela estar viva, ela não poderia fazer essa renúncia, é isso? Exatamente. Né? O Código Civil proíbe, né, o 426 proíbe qualquer contrato sobre herança de pessoa viva. E aí a doutrina e a jurisprudência, majoritariamente, como eu disse, alguns casos isolados, mas majoritariamente sempre entendendo que constar no pacto essa disposição era um contrato, porque o pacto tem natureza patrimonial, né? O pacto no Brasil ele é essencialmente patrimonial, né? Diferente dos filmes que a gente assiste lá nos Estados Unidos, lá que pode pôr tudo no pacto. Aqui no Brasil a gente tem que entender, pacto serve para regular regime de bens. Pacto é patrimonial. Tá? Educação de filho, religião, cláusulas lá, quantas vezes vai ter relação por semana, isso não cabe no pacto brasileiro. Tá? Foi admitido agora lá uma multa por infidelidade e tal, em alguns pactos, mas ainda assim é patrimonial. Porque a fidelidade já é um dever. O que se colocou foi uma multa pelo descumprimento. Então é patrimonial. Então a gente tem que entender, pacto no Brasil é patrimonial. Né? E por ser patrimonial, entendeu-se que essa cláusula é um contrato sobre herança de pessoa viva. Sempre se entendeu dessa forma. Em outubro agora de 2024, né, mês 10 de 2024, o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, numa decisão bem inovadora, apelação civil 10.00348, dígito 35, 2024, 826.0236, entendeu, né, mudando totalmente o paradigma, né, do que vinha sendo decidido até então, que constar essa cláusula no pacto nada mais é do que uma declaração de vontade das partes. É uma declaração de vontade das partes. Elas não estão de imediato renunciando à herança um do outro. Elas estão declarando que tem ciência. A questão foi o seguinte, né? Eu mesmo, antes dessa decisão, eu mesmo, a ideia não foi minha, tá? A ideia foi de outros colegas. Mas houve uma discussão ali, a gente começou a arquitetar algo nesse sentido. E eu mesmo lavrei um pacto antes dessa decisão, constando que as partes tinham ciência de toda a jurisprudência, da legislação brasileira, do momento atual, que não é permitido renunciar ao pacto, a concorrência sucessória antes de aberta a sucessão, mas que as partes, com ciência de tudo isso, querem deixar manifestado que, se no futuro houver uma mudança legislativa, que inclusive está, né, correndo no Congresso, ou se houver uma mudança de interpretação jurisprudencial,
né, elas já querem deixar desde agora, manifestado a vontade de não concorrer, né, na sucessão um do outro, ou pelo menos não concorrer com os descendentes, ou não concorrer com os descendentes e ascendentes, mas porque ele continua sendo a terceira classe, né? Primeira classe ascendentes com cônjuge, segunda classe, primeira classe descendentes com cônjuge, segunda classe ascendentes com cônjuge, a terceira classe cônjuge-cônjuge, né? Então, os cônjuges, no caso nosso aqui, por exemplo, eles não queriam concorrer com os descendentes. Ô, Johnny, então deixa eu ver se eu só entendi. Vocês colocaram o seguinte: olha, não pode, tá tudo bem, tá tudo certo, tá na lei 426, maravilha. Todavia, entretanto, contudo, havendo mudança de posicionamento, você fez um contorno aí na legislação, sem, obviamente, infringi-la, colocando o pacto dessa maneira. Exatamente. Cara, interessantíssimo, cara. Exatamente. E aí a decisão foi justamente num dos pactos que foram feitos dessa forma. Não foi o meu, tá? Não foi o meu caso. Mas você participou dessa discussão. Mas foi num dos pactos, né? Que foram feitos dessa forma. E o Conselho Superior da Magistratura entendeu que essa disposição pode constar. Ela não é inválida. Eu não posso anular um pacto inteiro por conta de uma declaração de vontade das partes que estão respeitando a legislação atual, mas estão manifestando a vontade para o futuro, porque o pacto vale para o futuro, não vale para hoje. Ele vale a partir de hoje, mas a ideia é que ele regule a relação para o futuro. Ninguém casa se acontecesse um divórcio ali, provavelmente ele não seria aplicado, perfeito? Ou então, ele não se aplica para o divórcio, porque ele se aplica para a sucessão. Não, na questão do falecimento, perdão, eu falei errado. Faleceu hoje. Eu registrei esse pacto, o pacto está válido, está tudo valendo. Faleceu hoje. Aplica não? Não, entendi. Aplica não por quê? Porque a lei hoje diz que não. A lei hoje fala não. Interessante, cara. Mas se a lei amanhã falar sim, eu já tenho manifestado a minha vontade. Tá valendo. Foi justamente essa mudança de paradigma. Então, voltando na escada pontiana, inexistência, validade, eficácia. Eu saí de validade e passei para ineficácia. Ele está válido, ele passou a ser válido, mas por enquanto ele é ineficaz. Por enquanto ele é ineficaz. Ele pode vir a ser eficaz se houver uma mudança legislativa ou se houver uma mudança jurisprudencial. Né? E essa decisão foi muito interessante porque passou a permitir o registro desse pacto, que antes estava sendo considerado inteiramente nulo. Nem se registrava. Nem se registrava, exatamente. Eu tinha lá um pacto com diversas disposições e eu anulava o pacto inteiro por conta de uma cláusula. Cara, o direito é muito lindo, né, cara? Não, a decisão assim, espetacular, né? Méritos aí pro doutor, né, Francisco Loureiro, né, que é o atual corregedor, foi o relator desse caso, e porque eu tenho muito apreço e que tem feito um ótimo trabalho, assim, né? Não porque eu sou correcionado dele, afinal de contas ele é o corregedor geral, né? Mas sim, mas vocês mostraram o caminho para a decisão. A beleza da decisão está aí. Não foi de ofício, não foi algo que ele criou da cabeça dele. Não, muito pelo contrário, vocês nos direcionaram a isso. Sensacional. E assim, agora passou a ser permitido o registro. As pessoas têm que estar cientes que hoje não vai ser aplicado, mas eu posso já deixar manifestada minha vontade, né, de não concorrer com o meu cônjuge caso venha a haver essa mudança. Que, sinceramente, vai ocorrer. Vai ocorrer, nessa reforma do Código Civil vai passar, essa alteração vai passar. Já não vai mais existir o 426, é isso? Não, o 426 continua. Eu não posso fazer contrato sobre herança de pessoa vítima. A questão aqui é a seguinte: a gente qualificou isso não como contrato um pacta corvina. Pacta corvina continua vedado. Eu não posso, eu e o Charles, chegarmos aqui, vamos fazer um contrato ali, seu pai está nas últimas, vamos já contratar aí a herança dele? Já não posso. Entendi. A pacta corvina não existe. O que a gente conseguiu desqualificar é essa disposição como pacta corvina. Não, então, mas como é que vai ficar no novo Código Civil essa questão? Vai ser permitida essa... Vai ser permitido pelo pacto, porque o cônjuge não vai ser mais herdeiro necessário. Ele vai ser o que agora? Ele continua herdeiro,
Ele só vai ser herdeiro. Herdeiro, mas ele vai deixar de ser herdeiro necessário. Ah, ele vai passar a ser um herdeiro como se fosse um sobrinho, como se fosse Isso. É. Ele vai ser, Entendi. entendeu? Os herdeiros necessários vão ser só os descendentes e os ascendentes, né? Então os colaterais já não são, né? E o cônjuge também não vai ser, mas ele continua herdeiro. E vai, um dos artigos da reforma é justamente permitindo que no pacto se exclua o cônjuge da sucessão, né? O que muita gente está criticando, porque realmente a gente tem uma realidade brasileira que ainda tem algumas questões culturais aí, né, complicadas, né? Muito marido ainda deixa a mulher a ver navios, né? Mas a gente tem que lembrar que o pacto geralmente é feito por pessoas que estão bem assessoradas e bem esclarecidas. E o Tanto pacto é por feito advogados, como também por pessoas como você, pelo tabelião. o Porque próprio tabelião. muitas vezes o advogado é o advogado de uma das partes que está querendo Exatamente. fazer. Mas ele vai chegar na frente do tabelião e o tabelião vai questionar, vai instruir. E eu, por exemplo, já recusei aqui feituras de pacto porque eu percebi que a coisa não era legal. E já tive um caso de um pacto que foi determinado pelo judiciário. Olha que interessante. O juiz determinou vir fazer o pacto porque a mulher pediu, entrou na justiça, pediu inclusive com gratuidade. O juiz determinou, mandou ofício gratuito, ok, ordem judicial, a gente cumpre, não tem o que discutir. E chegou aqui a hora que eu expliquei o pacto para os dois, ele não aceitou assinar. Ele não aceitou assinar. Olha que interessante, cara. Então, é papel do tabelião instruir as partes com imparcialidade, né? O advogado ele é parcial, faz parte. Sim, 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 Ele é lógico. advogado de uma das partes, muitas vezes. Mas um tabelião, Exatamente. não. É difícil até chegar, é difícil o advogado único ali de ambas É. as partes, né? Acontece muito, professor, Acontece, mas é acontece. difícil, é Aqui difícil. no cartório, tudo geralmente é muito consensual, né? Então, geralmente, por exemplo, divórcios, inventários, o advogado chega já com tudo certo, né? Assessorando todo mundo, né? Ele é o advogado da família, é o advogado, às vezes, dos. Né? Porque muitas vezes o divórcio acontece e ele não é litigioso. Então, o advogado só está realmente assessorando ali o casal. Né? Hoje em dia a gente tem. É muito comum. Eu acho que é mais comum hoje o divórcio ser consensual do que litigioso. Exatamente. É, Exatamente. então, mas essa decisão ela realmente traz uma mudança de paradigma muito interessante, que permite, inclusive, um planejamento, né, empresarial, sucessório, importante. O caso que caiu aqui para mim, que eu fiz, é de um empresário fortíssimo, mas empresa familiar, filhos maiores do primeiro casamento, que já estavam à frente da empresa junto com ele. E ela, uma empresária forte, fortíssima, um patrimônio também muito elevado, com filhos do primeiro casamento, também empresa familiar, também os filhos já junto. O que os dois não queriam é que as empresas Uma se relação misturassem. espelhada, uma relação espelhada. Exatamente, uma relação espelhada. O que eles não queriam é que de forma nenhuma essas empresas se misturassem. Né? E eu também não acho. E a questão aqui é justo para duas pessoas que Será? ainda são jovens, na flor da idade, ter que passar todo o patrimônio para os filhos, né? Que eles Não estão é ainda justo. na Não é frente das justo. empresas, eles estão tocando, os filhos já estão juntos, ok, mas eles estão lá, eles estão tomando as decisões da empresa. Eles têm que passar simplesmente para não ter, não correr o risco de ter uma comunicação. E Né? foi feito dessa maneira. Foi feito dessa maneira. Foi feito Ô, dessa Johnny, então quer dizer, com a entrada do novo Código Civil, a tendência é que não tenha mais essa discussão de que Não, vou isso. chegar lá no cartório e falar, ó, quero um pacto antinupcial, vou renunciar ao patrimônio da minha esposa ou do meu marido. Ponto final. Eu entendo que não é uma renúncia ainda, porque a renúncia realmente eu só posso renunciar a um direito que eu já tenho. Tá. Né? Mas é uma não concorrência. Eu declaro não querer concorrer. Ok, mas essa declaração de não concorrência acaba resultando Ela vai resultar numa renúncia futura. numa renúncia. Exatamente. Hoje, qual vem sendo, Johnny, sem, ó, não quero te apertar aqui, mas você não sabe o prazer que eu tenho
ter sido um dia o seu professor e hoje eu estar aprendendo com você, meu amigo. Você não sabe, é isso que nos motiva a continuar. Mas hoje, como que a jurisprudência hoje vem encarando isso? Esquece o seu esse posicionamento, esquece o que vai ser do novo Código Civil. O que hoje a jurisprudência vem entendendo sobre essa não concorrência? Não, se o cônjuge não renunciar, ele concorre. Aberta a sucessão, ele tem que expressamente renunciar. Não, não, mas tudo bem, mas ele existe a possibilidade de se constar ali. Vamos imaginar, do jeito que você colocou ali na sua escritura, ocorreu uma discussão judicial num divórcio. Num divórcio. Num Não, divórcio. o divórcio não vai entrar aqui. Ok. Porque... E em caso de falecimento? Isso, em caso de falecimento, o cônjuge tem que expressamente renunciar. Por mais que ele tenha declarado lá atrás que ele não queria concorrer, ele não pode ter hoje ainda não é aceito. Ele tem que expressamente renunciar. Ele tem que expressamente renunciar. Aí, ok. Aí, ok. Aí, ok, porque ele é só herdeiro. Né? No regime de separação de bens, ele é só herdeiro, ele não é meio. Entendi. Ele não é meio. Então, ele não tem nenhuma meação. A partir do momento que ele não tem meação, ele só tem herança. Que herança eu posso renunciar. Meação tem que ceder. Tá? Eu posso também abrir mão da minha meação, mas a meação tem que ceder. São institutos diferentes. Entendi. Johnny, sensacional, meu amigo. Sensacional. A tua bagagem não só teórica, mas o que vale também muito, assim, pelo menos para nós profissionais, né, é a bagagem prática. E você, sensacional, meu amigo. Muito orgulho de você, muito feliz de vez em quando a gente troca. Chegou uma pergunta aqui, Johnny, ó. Vamos Casais lá. que estão juntos há anos sem casamento em papel. Olha, nós estamos falando aqui de algo formal, né? Nós estamos falando do pacto antinupcial, que é válido para o casamento. Para o caso de união estável, eu tenho a escritura pública declaratória de união estável, onde eu posso sim estabelecer regime de bens. E eu posso sim estabelecer esse tipo de cláusula que caberia lá no pacto. Mas tem que ser por escritura pública. Tem que ser formalizada. A união estável hoje ela é tão formal quanto o casamento. Eu digo até que ela, em determinados momentos, ela é mais formalizada do que o casamento. Exato. Porque eu posso fazer uma certificação eletrônica lá no registro civil e comprovar que a minha união estável é lá de 1900 e bolinha e vai valer. E vai valer o casamento se eu casar, caso a partir de hoje. Né? Então, assim, é possível sim. Mas não simplesmente se vocês estão juntos, que já configurou a união estável, mas não tem nenhum documento formalizando essa união. Há necessidade de fazer a escritura formalizando a união. E aí, nessa escritura, pode sim constar qualquer cláusula que poderia constar num pacto. Johnny, muito obrigado de coração, meu amigo, pela sua disponibilidade. Aí, a gente sabe que tempo hoje é um negócio muito complicado. E você ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento com a gente, extremamente grato a você, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, professor, e ficamos à disposição. Sempre que tiver algum assunto polêmico ou interessante, vamos de novo. Feito, é só você me mandar aqui a intimação que eu mando cumprir. Opa, meu querido amigo, um grande abraço para você. professor. Excelente quarta-feira a todos. Um abraço.